Tá bom assim? Tá bom. A gente vai seguir aqui num bate-papo, uma live diferente. No bate-papo com a Gi. Gi, vamos Bom, vou seguir. continuar, de onde parou. Aí, quando eu tava no último ano do servidor, no meio do ano, eu já tava trabalhando no Bezerra com o Cláudio. Então vieram algumas pessoas de Eurípides ajudar, todo mundo que era de São Bernardo praticamente, o Zé Augusto, a Dirce, a Claudete, o Leonel, ou seja, o Maurício e a Rita, né? Éramos todos de Eurípides e a gente veio ajudar o Cláudio. E aí o Cláudio, eu não sei muito bem, mas no final do primeiro semestre de 1999... ele veio falar que eles tinham feito uma consulta espiritual, que eles queriam abrir uma evangelização infantil na casa, mas que a orientação espiritual que tinha vindo era que não abrisse a evangelização inicialmente, que primeiro abrisse a mocidade. E que quando falaram em mocidade, ele pensou em mim porque eu trabalhava 10 anos na mocidade do Eurípides. Eu entrei no Eurípides e já comecei a trabalhar na mocidade, já era jovem, chamava M4, porque tinha mais de 20 anos, né? Era M4. E aí eu falei pro Cláudio, aí me veio a palavras da Joana, né? Do tipo, enquanto você brinca de fazer escola, tem trabalho no plano espiritual esperando por você. Porque eu respondi pro Cláudio, mas eu não sou discípulo ainda, como nunca vou dirigir a mocidade? Ele falou, se vira. Arranja um discípulo para te apoiar aí no começo, e eu me formava em 6 meses, né? Aí eu convidei a Norma, que é uma amigona, que foi dirigente minha lá no Eurípides, e se tornou uma grande amiga, e ela topou. A gente fez uma imersão lá em Boituva, na casa dela, montou todo o programa do semestre, com aula, com dinâmica, com tudo que a gente... Bom, há 2 professoras, né? Então ela também é professora. Aí nós montamos e a gente marcou para sábado à tarde, começou a mocidade. A gente divulgou no mural que ia começar, não lembro se era 2 ou 2:30 da tarde. E a mocidade se iniciou em agosto, eu não lembro o dia, mas foi o primeiro sábado de agosto de 1999, eu não sei se foi 4 ou 5. E aí com poucos jovens, eram 4 jovens, 5 jovens, e a gente passou quase o semestre inteiro, era uma menina para 4 meninos. E eles nem todo sábado estavam os 5 ali. Mas tudo que eu trouxe para a mocidade do Bezerra veio do Eurípides. Eu sou cria do tio William, né? Muitos de vocês conhecem. Maravilhoso, gente. A gente fez acampamento no sítio do tio William, então o acampamento eu trouxe do acampamento do Eurípides. As campanhas da Alta de Souza e do Campanha do Agasalho eu trouxe do Eurípides. Os acampamentos do Eurípides já aconteciam em Piedade? Então? Já. É verdade, aquelas fotos no mural. Gente, quando eu olho pra cá é porque a Dani tá aqui, a gente mora junto, né? Então ela tá aqui. Eu participei do primeiro acampamento do Eurípides, quando o sítio nem era tudo aquilo, ou seja, nós dormíamos literalmente no chão da cozinha e da sala. E os meninos acamparam de barraca no quintal, na grama, porque não tinha nada construído, não tinha nada, alojamento, não tinha estrutura nenhuma. Quando a gente foi, tinha já. Tinha, né? 2 banheiros para 40 pessoas, era um para menina e um para menino. Então, assim, foi acampamento mesmo, assim, foi bem diferente. Eu era meio jovem e meio tia, assim, ainda tava meio misturado. E depois disso o tio William começou a melhorar a estrutura do sítio, e aos poucos foi o que o Bezerra conheceu, né, de estrutura, que não era desse jeito. Então todas essas ideias, a música principalmente, o violão, o tio William tinha banda, então toda essa inspiração de música vem dele. E eu segui muito a escola dele, então o que eu fazia na mocidade do Bezerra era exatamente o que acontecia na mocidade do Eurípides. E aí, quando acabou o ano, a gente foi fazer encerramento, né? Que a gente quis fazer um encerramento com os jovens. Nesse finalzinho de ano tinha um pouquinho mais já de jovem, tava começando umas meninas. A gente fez acampamento, gente. A gente começou em agosto e em outubro a gente já foi fazer acampamento. Como eram só 5 jovens, a gente foi para Boituva na casa da Norma. Que aí 5 pessoas a casa da Norma suportava, né? Comportava. E a gente já fez o primeiro acampamento. Foi eu, ela e o tio Alessandro, que alguns de vocês conhecem o tio Alê. Figuraça. A gente sente saudades, tocava violão super legal, né? E
nós fizemos nosso primeiro acampamento, tem foto, tudo, foi bem legal. Hoje, a faixa etária da mocidade naquele momento Naquela época a gente tinha liberado de 11 a 25, que era M1, M2, era pré-mocidade, M1, M2. Uhum. Que era, pré-mocidade era de 11 a 13, mocidade de 14 a 17 e mocidade 2 de 18 a 25. Só que a gente não tinha, os jovens eram tudo M1. Era mais ou menos 13 anos, 14, 15, era isso. E aí na mensagem de mentor que veio pra gente no final do ano, veio uma mensagem bem legal, que disse que a nossa mocidade tinha uma característica bem diferenciada, porque como a gente estava junto ao hospital Bezerra, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, a gente tinha muitos jovens desencarnados por drogas que frequentavam a mocidade, que estavam frequentando a mocidade, e que aqueles 5 jovens, me arrepia, eles eram os pilares para que a mocidade acontecesse, para que os jovens do plano espiritual fossem beneficiados. E isso mudou muito a nossa visão em relação ao compromisso de ter poucos jovens ou nenhum jovens, que a gente deveria fazer a nossa aula independente da quantidade de jovens físicos, porque a gente tinha certeza dos jovens do plano espiritual. E aí a vidência revelou tudo isso, disse que assim, que entrava tanto jovem na casa, mas tanto jovem nesse dia da festa, que a mentorista, a vidente, disse que não conseguia entender onde ia caber tantos jovens que estavam vindo, né? Então foi assim, uma coisa bem emocionante, me emociono contando, e isso deu toda a diretriz do que a gente tinha que fazer. E a partir daí a mocidade teve altos e baixos, porque eu acho que entra jovens, pega uma onda, ela vai super bem, daqui a pouco esses jovens vão embora, porque faculdade, trabalho, aí ela dá uma minguada, daqui a pouco entram novos jovens que aquilo se eleva, cresce, vai bem outra vez. Daqui a pouco aqueles jovens que estavam indo super bem desaparecem, porque faculdade, mudam de cidade, outros compromissos. E vai indo. E uma coisa bem legal que acontecia, eu toco violão porcamente. Eu preciso de caderno com a posição, e aí eu tenho que ler e tocar. Se tiver uma posição errada, só depois que eu toco a posição que eu vi que o som tá fora, que não é igual as pessoas que falam, não, é impossível ser essa posição aqui. Pra mim tudo é possível, porque eu sou bem limitada, assim. E aí eu rezava pra Dr. Bezerra. Falava, doutor Bezerra, me manda jovens que sabem tocar violão, me manda jovens que sabem tocar. Então o jovem chegava na mocidade e falava, você sabe tocar violão? A pessoa respondia, sei. Aí eu falei, então já traz o violão na próxima semana que eu já vou começar a passar as músicas para vocês. E isso foi, eu quase tive banda na mocidade, né? Eu tive uma época que eu tinha até flauta transversal, a irmã do Vini, a Tamara. A Tamara tocava, a gente era tão integrante da casa, assim. Já tava, já? A mocidade a mocidade era tão forte que de quinta-feira, onde a mocidade hoje era o salão, não tinha o salão grandão, né? Então a palestra de quinta acontecia lá no salão onde é a mocidade. Então de quinta, todos os jovens iam de sábado, iam de quinta, porque de sábado não tinha tratamento. Então eles iam só pra mocidade. E eles faziam tratamento de quinta. Então, a casa era da mocidade no sábado, né? A mocidade de sábado só tinha mocidade. A gente pegava a chave, melhor, eu até tinha a chave do centro. Olha só, eu tinha a chave do centro porque não ficava no hospital, era uma coisa bem menor. E aí a gente cantava no salão antes de começar a palestra. A gente cantava Pai Nosso, a gente cantava Mentor, e aí a Tamara tocava a flauta transversal. Era um grupo bem poderoso. Aí nós começamos a vender bolo, porque a mocidade, a gente tinha... Eu sempre tive essa questão, né? A gente gastava dinheiro com acampamento e normalmente uma vez por ano tinha um encontro nacional das mocidades. E custava viajar, tanto para o acampamento como custava viajar para ir para esses lugares. E nesses lugares, quando era da União Fraternal, que na época era da Fraternidade, nós tínhamos... Ficava 3 dias, ia na sexta e voltava no domingo. Então era um hotel, meio chalé, e custava caro. Então se tinha 2 ou 3 irmãos, às vezes a família não tinha condição de pagar. Então eu sempre defendi que a gente tinha que ter renda. Então nós começamos a fazer os bolos e salgados. Por quê?
O Bezerra não tinha nem cantina, gente. Hoje nós somos privilegiados, né? Pela estrutura que o Bezerra tem. Mas eu lembro que em 2003, quando eu comecei a frequentar a casa, ela era menor, os tijolos ainda eram sem acabamento. Era cinza, era o bloco cinza, né? Eu lembro disso. A livraria era no corredor, não era fechada, gente. Eram umas prateleiras que ficavam no corredor com os livros, com uma cordinha daquelas de plástico amarela e preta. E aí, aonde vocês tomam água hoje depois do tratamento, era ali debaixo da escada que a gente montava o bolo. Então, a gente tinha ali uma equipe poderosa e toda semana a gente tinha doação de 2 ou 3 bolos e tinha torta salgada, né? Então, a gente vendia torta, salgada e bolo. A gente comprava embalagem, porque o pessoal comprava para levar. E a gente fazia na faixa de 100, 120 reais por semana, mas que no mês dava 400, que em 10 meses dava 4 mil reais. Ou seja, dava... E o dinheiro era outro naquela época, né, Gi? Era esse valor que arrecadava e arrecadava muito. Então, assim, a gente custava, sei lá, 2 mil reais para ir pra Piedade, ele pagava o ônibus inteiro. E custeava o parte do outro acampamento, né, do encontro nacional. Então... E a gente gastava pouco assim, Gi, porque o tio William ajudava a gente muito. E não cobrava, hoje a gente né? gasta 14, 15 mil reais. É mesmo para um acampamento? Porque o tio William não cobrava, ele cobrava a faxineira, gente. Era 100 reais para ele, era 200 reais. 100 reais pra gente entrar no acampamento e 100 reais pra sair, que era pra ela deixar o sítio limpo, né? E aí o sítio era abençoado. É abençoado, né? A energia daquele lugar é fora do comum, assim. É de Deus mesmo. Foi feito porque... pensando nisso. O tio William construiu para isso, não usou para outros fins, então ele tinha uma energia muito, muito poderosa. Eu não enxergo nada, mas todas as pessoas que têm um pouco de evidência sempre trouxeram relatos abençoados daquele lugar. Eu nunca esqueço um dia que a gente foi fazer um trabalho com os tarefeiros lá. E era um dia que tava formando uma tempestade, arrepia porque é muito simbólico, né? E a gente tava saindo do sítio, indo embora já, e ficou, né, no meio da tempestade, assim, o sol conseguiu um vão entre as nuvens e ficou em cima do sítio, assim. Sempre foi um lugar de muita paz, sempre. E eu lembro que era uma oportunidade, até falando como jovem, viu, Gi? Eu não tinha condições de viajar. A minha família, a gente não tinha viagem na família. Então, ir ao sítio, pra mim... Era uma viagem, era a minha Disney, minha Europa, sabe? Era isso que eu fazia de passeio. Então, sempre foi um lugar muito especial, muito, muito. E assim, sempre muito legal, porque o primeiro acampamento foi em Boituva com 5 jovens, os outros 2 próximos acampamentos foi em Suzano, no sítio da Sueli. E tem um relato bem legal lá num dos sítios que a gente tinha, assim, a gente programa toda a atividade, como é feito até hoje, com antecedência, a gente coloca cronograma, coloca as atividades, os horários de acontecer tudo, tem os horários livres. E nós tínhamos combinado que a gente ia sair, Suzano é muito perto, né? Então a gente tinha combinado, eu não lembro agora de sair às 15 ou às 16 horas, porque em 1 hora e meia a gente já estava aqui no Bezerra. E aí, na hora do almoço, lá pra, sei lá, um pouco antes do almoço, começou a armar uma tempestade, aquele céu cinza, preto, e aí começaram a me infernizar pra vir embora antes, os trabalhadores, né? Os jovens não estavam nem aí, né? Os trabalhadores, não é melhor a gente ir antes, porque a gente vai pegar essa chuva na estrada, gente, a gente vai pegar essa chuva na estrada. Eu falei, gente, nós combinamos com o plano espiritual, o horário que a gente ia fazer as coisas. A gente não vai... Se já tivesse acabado, encerrado as atividades, a gente só tivesse ali fazendo firula... Não, mas tinha coisas ainda para acontecer. Se eu saísse naquele horário, a gente não fecharia o acampamento. Falei, não, vamos ter fé. Choveu, caiu o mundo e nós saímos de lá com sol. Saímos com sol, né? Assim, choveu, parou a chuva, abriu o tempo, ficou o céu azul com sol e nós viemos embora. Aí os trabalhadores vieram falar, nossa... A gente precisa melhorar a nossa fé. Precisa, porque assim, você entrega na mão de Deus, confia. Sim. Não é? Sim. Confia. E sempre foi muito abençoado todos os encontros. Hoje, antes da gente seguir, que você estava falando das arrecadações, tem alguns comentários que eu acho que vale a pena. Eu tô acompanhando aqui, mó legal, né? A Camila perguntou se você lembra quem eram os 5 jovens que estavam lá bem no início. Você lembra? Eu não lembro do nome de um deles, mas a cara eu lembro. Tinha o Fábio, que eu tenho contato ainda com ele, tenho ele no Face. O Andrei,
que ele ainda veio um pouco, ele fez engenharia, o Andrei trabalha com robótica, Ficou bastante tempo, um querido. A Elaine Montemor, do vereador, deputado, alguma coisa, filha na época, ela frequentava, ela era a única menina. Felipe, o loirinho. Então, era ele que eu não lembrava. O Felipe e o Caio. O Caio da Ariadne e da Tia Vera. Eram os 4. E eles frequentaram. O Caio, a irmã dele veio depois. Veio a mãe e o pai trabalhar com a gente na mocidade. A Tia Vera e o tio... Esqueci o nome do tio. Não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco vem. O Felipe era bem diferente. Sabe de quem ele era primo? Do Jota Quest, do cantor do Jota Quest. Nossa, nem sabia, tô sabendo disso hoje. Eu conheci ele. Ele era ele é primo do cantor, mas esse eu nunca mais vi, porque os outros eu vi, o Caio, o Andrei, o Caio, o Andrei, e o Fábio. O Fábio Jorge é irmão, é primo, é tio do Renan da Fabiola. Sim. Da Carol, Sim. né? Que frequenta, a Carol ainda, a Fabiola ainda frequentam a casa, né? Fábio é da minha época. O Fábio Jorge. Ele frequentou um bom tempo também. E aí depois vieram outros jovens, né? Que vieram complementando e tudo mais. Pessoal escrevendo aqui que a nossa mocidade tem uma vibe diferente até hoje. O lance do violão continua. Acho que ela quis dizer de perguntar, porque todo mundo que chega na mocidade, a primeira pergunta é de onde você veio, como que você chegou. E aí vem a violão. terceira pergunta, se toca violão. Não, mas deixa eu falar pra Lê. Lê, sabe o que aconteceu com uma das jovens? Eu perguntei se tocava violão e ela falou que tocava. Menina, tem a Mari. A Mari, Aí ela pegou e falou, não, eu toco. Eu falei, então você traz o violão aí a semana que vem que eu vou passar as músicas pra você. E aí ela levou, eu ensinei, ela toca 1000 vezes melhor do que eu. E depois de muito tempo eu vinha saber que ela nunca nem tinha pego num violão. Mas que o sonho dela era tocar violão e ela disse que ela quis falar que tocava pra mim. Quando eu mandei ela trazer o violão na próxima semana, ela chegou em casa, desesperada, falando pra mãe, eu preciso de um violão. Porque eu falei pra Gisele que eu tocava e eu preciso levar o violão a semana que vem. Eu tenho uma semana pra aprender a tocar violão. E ela aprendeu, gente. Aí veja a dificuldade, com a minha idade, que eu toco a vida inteira e não toco nada, e a menina em uma semana aprendeu a tocar o violão. E canta bem, né? A Mari, ela é meio completa, assim. Ela toca uma Marisa Monte, canta uma Marisa Monte, que é muito legal. Então, assim, a mocidade tem uns casos que, só Bezerra mesmo pra dar conta. Agora uma coisa que eu acho que você nem sabe, Gi. A Mari era minha amiga de clube. E aí a gente tinha um amigo em comum que já faleceu, e o Igor que ensinou a Mari a tocar violão. Eu vi a Mari lá com o violão desesperada, falando, Milene, o que essa menina tá fazendo? Violão. Foi muito legal. E a gente dá risada disso hoje, né? Que legal, mas assim, que bacana que pôde incentivar umas coisas tão diferentes, né? Sim. Bem bacana. As cifras vieram um pouco do Eurípides, outras... Então, assim, quando eu trouxe... E teve uma onda, eu lembro dessa onda na mocidade, que é a onda Luiz Magaroto, né? Mas o Luiz demorou muito ainda pra entrar na mocidade. Então, a Pri entrou primeiro, né? A Priscila entrou antes, ele não vinha. Ele não frequentava a mocidade. A gente fez uma festa junina, eu não lembro o que, na casa da Pri. Eu conheci o Luiz lá, mas eu convidei ele pra vir, ele... qualquer dia eu apareço, né? Ele demorou pra vir. Mas as cifras, assim, eu trouxe muita coisa do Eurípides. O que vinha da União Fraternal, que era na fraternidade, vinha pouco porque a gente não tinha tanto contato. E aí eu descobri uma coisa quando eu tava quando eu virei coordenadora do Bezerra. Eu comecei a participar da reunião das coordenações de mocidade da fraternidade. E aí eu descobri que o tio William escondia alguns encontros dos jovens de lá. Porque como a mocidade de lá era muito grande, a gente era em 80, 120 jovens da mocidade do Eurípides. Muito grande. Ele achava que era loucura levar todos esses jovens para o encontro com mais X mil jovens e para dar conta de tudo isso. Então ele recebia os convites e se ficava nele. Ele não passava. Né? Então a gente não foi em todos os encontros que eu poderia ter ido nos 10 anos de mocidade. O encontro do Eurípides já era um encontro de mocidade. Já era. Né? A gente fazia, no Eurípides, a gente fazia 4 acampamentos por ano, porque a gente fazia os acampamentos separados por idade, porque a gente lotava um ônibus em cada acampamento. Então tinha o acampamento da pré, tinha o acampamento da M1, tinha o acampamento da M2 e tinha o acampamento da M3.
né? Então essa fase da música com que é do Luiz, ela vem bem depois. Bem depois. Porque foi uma fase forte. Eu lembro do Rafa tocando, Então, a Bem Dani, mas foi Eu depois, sou da porque época a Mari, ela permaneceu muito tempo Então, mas tocando, o Luiz então. veio depois da época do Vini, da Tamara. Ele não era da época Eu do sou Vini da e da época Tamara. que a Gi sentava a gente, dava a pasta e falava, agora é a hora da música. É, E aí é ela verdade. Não, mas eu fazia- lembro Eu disso. regia. Ela regia, Eu então tinha lembro. os meninos e as meninas. Depois veio o Rafa, o Caio, o Vini, que tocava muito também, a Tamara com a flauta. E depois veio o Luiz. Depois. Que o Luiz, os meninos ensinavam um pouquinho, Pro né? Luiz de tocar violão. as coisas, né? E era bem legal, assim. E aí, o que aconteceu? No Bezerra, o Cláudio é uma pessoa maravilhosa de presidente. Porque, assim, o Eurípides era muito fechado. E aí, a gente, em São Bernardo, o que acontecia? A gente começou a receber convites da USE, das mocidades. Foi quando a gente foi fazer o primeiro encontro do Luiz Sérgio. Ah, Porque lá no Eurípides, eu não poderia participar de um encontro que não fosse da fraternidade. E aí aqui, quando nós recebemos o convite, eu fui falar com o Cláudio. Eu falei, Cláudio, a gente recebeu um convite assim, que é um encontro do Luiz Sérgio, onde as mocidades de São Bernardo, não importava se era da fraternidade, da USE ou da federação, estão sendo convidadas a participar. E ele sempre muito tranquilo. O que você acha? Eu falei, eu acho que deve ser bem legal, porque o Luiz Sérgio é uma cara que escreve para jovens. E a gente participou e aí a gente começou a ampliar as músicas, porque a prece veio da onde? Do Lírio. Veio do Lírio Branco, veio do encontro do Luiz Sérgio. E a gente se apaixonou. E aí aquilo abriu um caminho pra gente de novas músicas, de novas possibilidades. Aí a gente, todo ano que teve, não sei, não teve todos os anos seguidos, mas Não. a gente participou de mais do que um encontro do Luiz Luiz Sérgio, né? E aí teve eventos lá no... o último foi 2015, não foi? Alguma coisa assim? Que foi no Bezerra, que aí Foi a no gente Bezerra. já tava meio... Eu já não Alguns de tava, eu já vocês, tinha é. saído. Tava, mas Alguns a gente de já tava na vocês organização. Lembra que você tava na organização? Ah, que mais? Tem perguntas? A Lei não pergunta. Acho que quando a Lei pergunta, ela já foi em algum encontro? Como? Ela deve estar falando da Mari, com certeza. A Mari participou muitos anos, né? A Mari Muitos agora anos. é secretária de escola. Tá na escola. E aí, secretariando turma agora. E trabalha com a Gi, então. Trabalha a gente lá vive- no GRAC comigo, isso vive se mesmo. vendo. A gente se vê bastante. Que mais aí, gente? Deixa eu pensar. Não, e você tava falando sobre as arrecadações, a gente acabou cortando. É legal falar das arrecadações, Isso. porque eu lembro que eu sempre fui péssimo em arte. Eu nunca gostei, sabe? Assim, de manipular as coisas. Eu lembro que... como que era o nome daqueles imãs que você fazia? Biscuit. Biscuit. Eu lembro que eu comecei a gostar de fazer essas coisas na mocidade, aí que vem, né? A mocidade, ela faz a gente se apaixonar por coisas do mundo, não é só restrita à mocidade, não é só uma leitura de um livro, é coisas pra vida. Eu lembro que eu aprendi a fazer esses biscuits doidos aí, e foi a apresentação naquelas feiras de ciência, eu levei pra escola aquilo lá, porque era uma coisa diferente que eu tinha aprendido. A né? gente, o que a gente fazia no encontro nacional, né, nesse encontro das fraternidades das mocidades, cada coordenador assumia uma atividade. E eu adoro artesanato, sempre gostei. Então, o que eu assumia todo o encontro? Fazia a lembrancinha do encontro. Então, o Bezerra era responsável para fazer a lembrancinha do encontro. Então, para cada ano eu tinha que inventar uma moda e quando eu inventava a moda, eu botava os jovens para fazer a moda que eu tinha inventado. Então, o que nós tínhamos? Aí, nesse meio tempo, a mocidade saiu da tarde, passou para manhã, e aí a gente fazia à tarde artesanato. Então, a gente tinha que se encontrar para fazer o imã de geladeira. Aí a gente vinha, eu preparava o material e trazia para os jovens fazer o imã. A gente fazia com um moldezinho de silicone, né? E aí eu ensinava o pouco que eu sabia, eu ensinava. Um ano foi imã de geladeira. A gente fez um artesanato bem legal que rendeu muito dinheiro, que foi com as caixas de leite. Decupagem, muito chique. Aí a gente arrecadou as caixas de leite. Teve 2 jovens, o Aislan e o Alan, que levaram, porque a gente começou a pintar, porque tinha que dar fundo branco antes de colar os guardanapos. Aí eles falaram que eles tinham tempo, que eles podiam levar para pintar em casa e já trazer tudo pintado. Aí eles levaram, eu dei tinta, eu dei o pincel, eles levaram as caixas. Aí depois a gente só fazia o encontro à tarde para fazer a decupagem. Aí teve uma mãe que eu não lembro de que jovem se ofereceu para fazer umas bolachinhas de amêndoas.
maravilhosas. Ela trouxe tudo no saquinho de celofane, deu direitinho nas caixinhas, a gente amarrou, a gente vendeu tudo de Dia das Mães. Lembra até hoje, a gente vendeu R$5 cada coisinho, a gente vendeu tudo e arrecadou muito. Outra ação de artesanato que a gente fez que foi uma loucura e eu e meu marido ganhamos uma rinite alérgica poderosa, que foi pelúcia. Nós fizemos um urso de pelúcia, que foi um negócio que eu aprendi e que tinha um custo muito baixo e que dava para se ganhar muito dinheiro. Tipo, o custo saía R$3,50 e a gente vendia por R$15 e era barato R$15, né? Era lindo, e ele era um urso assim, olha, desse tamanho, que a cabeça desparafusava do corpo e era um pote. Era muito legal. E aí, o que a gente fez? A gente fez alguns, cada jovem levou um para casa para vender. Aí começou a chegar as encomendas. E foi uma loucura. Eu tenho uma foto, foi uma pena que eu não trouxe. Eu tenho uma foto que o meu sofá em L, assim, tem ursinho montado em tudo quanto é lado, porque a gente deixou as pessoas escolherem até o que escrever no coração para dar de Dia dos Namorados. Cor, que tinha vermelho, azul, marinho, azul claro e Que vermelho. ano que foi? Vocês lembram? Eu já tava na faculdade, devia ser 2004. Não sei, 2004. só sei Não, que... foi 2005, 2006, porque eu já tinha conhecido as meninas. Eu só sei que a gente recortava, um recortava, o outro alinhavava, e a gente passava a tarde no Bezerra fazendo artesanato, e sempre foi muito legal. E vendemos e arrecadava muito dinheiro, que tinha vezes que os jovens não precisavam nem dar nada de dinheiro que a gente tinha a fundo. A gente fez... Festa junina começou depois de mim, né? A gente chegou a fazer... Não, a gente fez lá, né? No Bezerra, lá no... Onde é o Gávea. Agora Mas a gente era, fez... Mas era mais de confraternizar, não era pra arrecadar dinheiro. A gente era mais pros familiares, né? Mas assim. a gente vendia um ingressozinho e doava tudo, né? A gente conseguia toda a alimentação. E as campanhas, Gi? Aí Como eu acho que isso era? que eu ia falar. E acho que as campanhas é uma pouquinho. coisa que a gente trouxe também do Eurípides. E o que eu acho mais legal da campanha, que eu sempre aprendi com o tio William, eu não me cansava de repetir, que assim, a campanha não é pra gente exercitar a quantidade que eu vou arrecadar de roupa e nem com a quantidade que eu vou arrecadar de alimento. Isso é bastante importante, mas isso é secundário. O importante é a gente trabalhar a humildade, né? O aprendizado no pedir, gente, porque como é difícil bater na porta de alguém e pedir comida, pedir roupa. E detalhe, e você ser maltratado às vezes, não em 100%, mas ver que a pessoa maltratada no sentido de a pessoa te enxergar na janela e fechar a cortina e nem te dar satisfação. E aí você vê quantas vezes você ou seus pais fizeram isso. Num farol que chega, quantas vezes meu pai parou o farol, sei lá, 5 metros antes do farol fechado, quando a pessoa chegava no vidro, meu pai acelerava e deixava a pessoa no vácuo. E eu não achava isso nem bom e nem ruim, eu não tinha um olhar crítico para isso. Até você ir para uma campanha e ver que a pessoa te olhou e não te deu satisfação, não foi educada. Ela não precisa te dar nada, mas falar bom dia, não tenho nada para dar, é o mínimo que a gente tem que fazer com as pessoas. E eu mudei muito a minha postura no trânsito, né? Hoje a pessoa fala, você não tem medo de assalto? Eu olho para a pessoa, se ela não me deu medo, eu abro o vidro e falo não, obrigado, ou bato um papo com a pessoa. Mas assim, eu parei de deixar as pessoas no vácuo do jeito que eu deixava, a não ser que seja de noite, eu tô à meia-noite na rua e uma pessoa muito estranha, eu tô no escuro sozinha. Mas se é de dia, gente, é muito raro eu não abrir o vidro para conversar com uma pessoa. Que isso foi a campanha que me ensinou, né? E o que é mais legal? A gente tem que aprender muito a não julgar, a não criticar. E às vezes a gente falava assim, porque a gente pede depois no final das campanhas para os jovens darem um testemunho, o que eles sentiram, o que eles vivenciaram. E era muito comum a gente ter esse tipo de fala. Ah, a casa rica nem atendeu. Mas a casa do mais pobre, ele pôs a gente pra dentro, pegou o pote de arroz, abriu e falou, ó, eu ainda não fiz despesa esse mês, mas eu vou te dar metade do que eu tenho. E não foi uma das vezes, não. E pegava um saco, dividia metade do saco com o arroz que tinha e a gente falava, gente, só quem passou fome é que sabe o quanto o outro pode passar fome também e divide. Mas a gente não deve julgar o rico, né? Porque eu enxergo no rico que normalmente o rico tem empregados. E ele já doa para os empregados, já dá a cesta básica, já divide a roupa que tem, não dá para o Bezerra, porque a roupa que ele tem, ele já dá para o filho da empregada, já dá para os funcionários que eles têm. E não é regra, né, Gi? Eu lembro que uma vez a gente fez uma campanha, recentemente, começou inclusive,
essa garotada que tá falando com a gente aí participou das campanhas no Parque dos Pássaros, que veio muita coisa, né? Porque a gente não deve rotular. E a né? campanha, ela ensina isso. Eu lembro muito bem. É lógico que esse é o principal, mas também me ensinou outras coisas. Eu era, acreditem se quiser, gente, eu era muito bagunceiro, né, Gi? Não! Desconheço o Thiago A mocidade de bagunceiro. quinta acabou por causa do Thiago? Não. Não, Eu não. nem lembro disso, mas deve Aquela ter sido. salinha de Não, de era eu e o cuidar das Matheus, crianças, gente. Eu e o lembra? Matheus Bonifácio. A gente causava muito. Aí eu lembro que o Cláudio dava bronca e depois ainda tinha que falar com a Gisele e eu tomava bronca da Gisele. Nossa, eu nem acredito que eu era tão má, mas eu era bem brava. Não Nossa, era Gisele, ele má, corria o eu centro era. inteiro? A gente saía da sala pra falar que ia no banheiro e os dois conversar no corredor e dando risada. Atrapalhar Não todo dava, mundo. é. Mas eu lembro muito, assim, me marcou muito na campanha, porque apesar de eu ser bagunceiro, eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. E hoje, por exemplo, eu trabalho falando com as pessoas, né? Do treinamento, do palestra. Eu acho que as campanhas, ela também nos ensina valores profissionais, que depois você vai exercer na sua vida. E era né? legal Nossa. que a gente saía de dupla, né? É. E aí sempre um que já tinha feito campanha que sabia falar. Porque o que salva a gente pra pedir as coisas? É só E a você Gi se era explicar. Caxias, não tinha ela olhava, se a gente estava ali quietinho, se escondendo, ela ia lá, não, vai lá, ó, vai tocar a campainha. Né? Porque assim, era só você falar, ó, eu sou da Mocidade do Bezerra, aqui da Batuíra, e a gente tá fazendo a campanha do agasalho. Tem algum agasalho pra doar? Né? Ou seja, tinha uma falinha meio pronto pra quem era tímido, era só seguir o script, né? A gente tinha um usa até roteiro. hoje. Até né? hoje. Olha aí que legal que ela falou. As campanhas me ensinaram e me ensinam até hoje a ter iniciativa, disposição e gratidão por cada pacotinho de açúcar também. E olha, uma coisa que a Gi me ensinou é que eu sempre me preocupei muito, inclusive com jovens, em quantidade. Eu sempre pensava, não, a gente tem que arrecadar muito, e não acho que isso seja errado, mas não pode ser prioridade, porque ela sempre falou da qualidade, né? Aquele meio quilo que vem do açúcar, vem do feijão, às vezes é o que tá faltando na casa de alguém que tá com fome, né? Se eu canto que não tem nada fora do lugar, eu não tenho que duvidar que eu arrecado exatamente aquilo que já Que está precisa. programado com o plano espiritual. Não estou arrecadando nem menos e nem mais, né? Veio do Eurípides, então, a Sim. ideia das campanhas. A campanha era do tio William, fazia a campanha, a gente Todas, fazia Alta de Souza. Alta de Souza e agasalho. Uhum. A gente tinha um grupo de jovens de gigante, a gente pegava o campestre Nossa, inteiro e pegava um pedaço do bairro Jardim ainda, né? Porque tinha muita gente para fazer a campanha. Autorização, pai assinando, porque era um monte de criança menor. A gente conseguia, tinha um monte de gente com picape que fazia pra gente, que ia com as picapes. O tio Lucas mesmo era um dos que tinham picape, o tio William tinha picape, que aí passava ajudando a arrecadar, né? Eu tive picape, mas a minha era uma estrada, né? Não era picapona, era uma picapinha. Lembra dessa estrada? Eu lembro. sim. Era lembro. do Otávio, né? Era A picape vinho, bonitona. E eu acho que isso, acho que ensina humildade, né? Acho que a campanha, o objetivo da campanha é ensinar humildade pra gente, porque hoje eu posso estar numa condição de doar, mas amanhã pode ser que eu esteja numa condição de pedir não pelos outros, mas por mim. E a gente tem muita dificuldade de aceitar a ajuda dos outros, né? A gente demora muito, a gente tem que estar muito no fundo do poço pra falar, gente, tá difícil pra mim. Não. E a gente tem que aprender que se a gente fala o mais rápido possível que tá difícil, não preciso sofrer tanto. E tem tantas pessoas que podem nos ajudar e às vezes a gente perde a oportunidade por causa do orgulho de não assumir que tá com dificuldade na vida, né? Então, Gi, a gente poderia fazer umas 15 lives, mas tem um assunto que eu ainda queria falar com você, sobre os passeios, porque eu lembro de muitos, de novo. isso. Aí isso foi obra minha, né? Isso era muito legal. Era Obra muito... boa que a gente Boa, tem que boa. voltar. Eu essa fiz- obra. a estrada velha, Eu era inovei muito a legal. mocidade do Eurípides pro Bezerra em duas coisas. Uma foi, a gente chamava de aula externa, aula extra. Então, uma aula extra era uma aula que ia ser fora da casa espírita e que tinha que ser no máximo de um dia, ou seja, sair de manhã e voltar de tarde. Então, tinha que ter dinheiro para mais esse Naqueles passeio. ônibus, nossa senhora, uns ônibus Tinha de muito- tudo, porque o que a gente fazia? A gente sempre buscava o mais barato. O Era primeiro muito legal. passeio externo que a gente fez, Era a bem gente raiz. foi pro Pico do Jaraguá com, devia ter uns 8 jovens, 10 jovens. E aí, sabe como a gente foi? O Bezerra, o hospital tinha Kombi.
E a Norminha, que tinha 1,5 m, ela deve ter 1,52 m, 1,56 m, a Norminha, ela tinha a carta de poder dirigir perua Kombi. E ela ia com a Kombi. E aí a gente Legal. pediu pro Cláudio, e eu falei que o Cláudio nunca negou nada pra gente e emprestou a Kombi. A gente fez uma lotação com a Kombi, acho que eu fui com o meu carro e mais a Kombi. Lotamos com os jovens e fomos pro Pico do Jaraguá. E sempre era esse o objetivo, era conhecer o lugar, fazer um passeio, a gente sempre levava alguma atividade, o violão, o tio Alê tava lá com o violão, fazia um piquenique, cada um levava um prato, a gente fazia o piquenique, cantava a música da mocidade, fazia dinâmica, reflexão, voltava para casa. E aí a gente foi pro Pico do Jaraguá, a gente desceu a Serra do Mar, a Serra Velha, a gente foi conhecer o Templo Zulai, lá em Cotia. Solo sagrado. Nós fomos conhecer o solo sagrado lá na represa do Guarapiranga, que ó, é uma coisa de outro mundo. Quem foi, quem lembra, é uma coisa do outro mundo. Todo mundo merece ir lá conhecer. Existe. Nós fizemos Ikebana, pagamos pra isso. A gente tem que ir de novo, né? Eu lembro que eu achava que o passe era uma coisa só espírita. E lá eles têm o reiki, né? É o jurei. Não, Jurei. Né? E aí a gente, em todas essas religiões diferentes que a gente foi, a gente procurava ter um guia que explicava aquilo, e aí os jovens entendiam outras religiões. Todos os passeios eu lembro que tinham lições, não eram passeios. Só diversão. O objetivo de tudo. O botânico foi uma surpresa, porque pode acreditar, a primeira vez que eu fui no botânico foi com a mocidade, eu nunca tinha ido, e foi uma surpresa maravilhosa. E acho que assim, a energia da mocidade era muito abençoada, porque acho que era sempre muito amparada pelo plano espiritual, ela deve ser, né? E dava sempre tudo muito certo, tudo transcorria muito, muito bem, né? Era tudo muito gostoso. E a outra... Sempre com música, a gente levava violão, os piqueniques, porque assim, uma característica que a gente não falou aqui da mocidade, que nunca mudou, é que todo mundo gosta de comer. Eu acho que o grupo se reuniu, sabe, em todas as gerações. Gus falou da gente ir pro solo sagrado, eu concordo, viu? Templo Zulai também. Os jovens super se empolgaram aqui, né? Gente, descer Vale pra Estrada pena. Velha, era muito... Eu lembro que a Gi ensinou, não sei se foi a Gi ou se foi algum tio, alguma coisa... Não, foi a guia. A guia. A gente desceu a serra, e naquela época podia dizer que agora não pode mais, então o ônibus levava a gente aqui no pé da serra, no alto da serra, a gente fazia com guia a descida, então tinha alongamento antes de descer, muito tinha legal. todo um alongamento, porque a gente ia andar bons quilômetros. Passar protetor E passar repelente. E aí lá embaixo ia estar o ônibus esperando a gente para trazer a gente de volta. Diz que agora parece que não pode, né? Tem que subir. E aí no meio do caminho, a guia mandou a gente fazer assim, né? Segurar os ouvidos assim. E aí a gente mandou virar devagarzinho. Gente, parecia que a cachoeira tava em cima da cabeça da gente. Incrível. Era uma coisa assim bem legal. E aí ela falava que aquilo era se a gente se perdesse, pra gente poder se direcionar pra água, né? Aonde que tinha a água, onde tinha o rio. E são experiências assim, únicas, né? Legal. E assim, nesse, por exemplo, no passeio, a gente deixou levar amigos. Porque o Caio tá na foto da Mari, né? Assim, podia levar namorado, podia levar um... O Caio foi como amigo e saiu como... Acho que foi como namorado. Ele já era namorado. Mas o que a gente sempre... A gente fez um acampamento que podia levar gente estranha pra ver se a gente trazia... A gente tinha o encontro dos pais, que era muito legal, o encontro de pais e jovens. Eu tenho fotos de o Futepar, né? O pai abraçado com o jovem com uma camiseta única. Um dia de vivência com pais, para os pais também entenderem o que os jovens fazem, né? O que eles iam ali aprender e estreitar essa relação com os pais, que eu acho que a mocidade tem esse papel de estreitar. O nosso papel enquanto mocidade é fazer justamente o ajuste entre pais e jovens, que é uma fase muito complicada de jovens. Eu não estava na mocidade quando era jovem, eu tive muito perrengue com a minha mãe. E faltou alguém para falar, respira, né? Sem dúvida. Respira. Então, acho que esse estreitar com os pais é muito importante para que... A família, né, Gi? O nosso maior resgate está dentro de casa, então a gente tem que transmitiu ajustar isso, né? E a gente fez o acampa dentro. Que outra coisa que o Cláudio liberou e que eu não sei quem, mas teve muita gente que pichou.
Segundo o Cláudio, muita gente falou mal da gente de ter feito. E aí eu fui lá pedir se a gente podia dormir dentro do centro. É o acampa dentro. E foi muito legal. Muito legal. A gente tinha que levar o colchão. A gente já fez isso com a evangelização infantil. Tem muito jovem que veio da evangelização infantil e que dormiu no viveu, acampa dentro. Viveu. Aí a gente começou com os jovens. A gente então ia na sexta-feira, chamava pizza, assistia um filme, comentava o filme, dormia, no dia seguinte tomava café e já estava pronto para ficar para a mocidade. E foi bem legal, eu lembro, né? Mas foram poucos jovens nessa época. A gente fez 2 quartos, um de menino e um de menino. O tio Alê dormiu com os meninos, eu dormi com as meninas. E devia ter mais trabalhadores, que agora eu não me lembro quais eram. E tem muito trabalhador da casa que já passou pela mocidade, né? De tarefeiro. Tem a Vera, da Carol, né? Quem mais? A tia Vera. A tia Vera, a tia Rosana, a Maura, que muita não sei se gente, tá né? indo. Dos tios que já passaram. que são Alcione. tarefeiros. Alcione. Alcione chegou a... Chegou a Alcione trabalhar na mocidade? Sim, chegou. Né? Então, assim, tem uma A Gi me turma. ensinou uma grande paixão, que é de alguns aqui que eu sei, tô sabendo, que é a dança circular. Ah, dança circular. Nossa, eu gente, adorava, amo dança circular. adorava. Ah, lá, ó. Ninguém ficou com medo de dormir no centro? Não. Eu fiquei, por isso eu não fui. Por causa das lagartixas. Gente, eu morro de medo de espírito, né? lagartixa, mas eu não, dentro da casa eu nunca vi, eu só via fora, então. Então nem vou te falar. Tinha dentro. Tem umas enormes, tipo, Tem, não, de tem, tu. tem. Aonde? Na Não. sala da parte de harmonização. Vamos mudar de assunto, a gente Eu não sempre quer- olho pro teto antes de começar a fazer o passe. Que eu Mas, tenho gente, ó, medo. desculpa, quem enfrentou Piedade não pode falar nada, Mas eu porque tinha medo de Piedade, piedade também. a gente Então, mas, ó, chegava, tinha que tomar cuidado. Piedade é um lugar que tinha muito bicho, porque é muito As natureza. aranhas desse Mas a tamanho. gente tinha uma bênção. Eu queria muito que a Laís estivesse aqui ouvindo, que eu quero fazer todos os meus que ela me agradecimentos protegia. a ela, porque ela era a jovem mais corajosa que a gente tinha e ela não tinha medo de sapo, de lagartixa, Nossa, de perereca, Laís. de nada. Então, quando alguém encontrava aranha, o que foi, a gente chamava a Laís, aí a Laís ia lá e A tirava Laís do deve ter ambiente. virado bióloga, alguma coisa. Eu lembro que ela A enfrentava- Violeta, eu frequento ela, eu sigo ela aqui no Insta, da mãe dela, né? Ela era a nossa heroína dos meninos e das meninas, porque ela não tinha medo, era uma maravilha. E outra coisa que eu ensinava no acampamento, eu não sei se ainda segue, que era só leve pro acampamento que você consiga carregar. Porque tinha uma mulherada, uma meninada, meninas mesmo, que queria levar 5 malas, mais o travesseiro, mais o cobertor, mais as frasqueiras, mais a bolsa, mais a mochila, e aí queria que os meninos ficassem carregando. E não tinha essa, não, de lavar Então, cabelo. a em gente tinha acampamento. assim, ó. Leva o que consegue carregar. Se não consegue carregar, não leve, porque você tem que dar conta das suas tranqueiras, né? E horário pra funcionava. dormir, né, Gi? Tinha horário pra dormir. Horário Eu pra- era meio bravinha A também. gente fazia uma serenata, isso vem desde lá, pelo menos meu primeiro acampamento foi em 2004. Tava até falando pra Dani, isso começa a dar uma dor de barriga, porque por mais que eu seja novo, eu tô percebendo que eu já não sou tão novo. É porque tem jovem na mocidade que nasceu em 2004 agora. E eu lembro que a gente tinha a serenata, só que era assim, a gente tava no quarto das meninas, então a gente fazia a serenata e já sabia que tinha que ficar a mula correndo pro quarto dos meninos, porque se passasse do tempo... Mas a gente às vezes só fez, não fez? Você a serenata das meninas pros meninos. A gente fez, chegou a fazer, fez, né? Mas viu, gente? A Gi põe a gente pra dormir. Vocês reclamam de mim. Que Ah, fico falando é. pra vocês falarem baixo. E vocês falam que eu sou brava. E a gente acordava bem cedo, não tinha essa história não. Mas né? eu tinha uma técnica muito boa. Botava todo mundo e aí eu começava a A Camila orar. falou da Laís, ó. A Laís ficava comigo na evangelização infantil. Ela é Cá. demais, Cá. Só a Laís? Eu fiquei com a K na evangelização infantil. É que a K, a Gi, né, são mulheres que o tempo passou, o Bezerra já não é mais E não passou cinza. pra elas. E pra elas continuam com O óculos na cara não significa nada, a maquiagem embaixo do olho também não, os cabelos brancos tingidos também quase não significam nada, mas o que vale é o espírito jovem enquanto o corpinho aguentar a vontade, né? Porque o Gi. corpinho não acompanha. Tivemos algum momento, assim, eu sei que não... Já deu 9,5, hein? Você vê Já. aí quando precisa encerrar. Ah, tá tão gostoso o assunto, né? A gente pode continuar aí, gente? Vocês estão querendo dormir ou rola mais um pouquinho? Não, eu ia falar... Né? Ó, você também, meu lindão. Né? A gente não dorme, ô Milk. No quarto dos meninos nunca, né, Milk?
Tem algum momento que, assim, foi muito emocionante e que você acha que vale a pena, eu acho gente? que assim, palavras de mentores que a gente recebia no final do ano sempre foi muito emocionante. Bom, eu tive a minha passagem de quando eu perdi. Eu não tenho filhos, né? Não sei se vocês sabem. E aí que eu soube, eu tive 3 gestações que eu perdi. E a 4ª gestação que eu perdi, eu nem sabia que eu estava grávida e perdi. E também não sabia que era nas trompas. E rompeu, eu também não sabia que tinha rompido. Comecei com umas dores. E eu tive que entrar numa cirurgia de urgência para tirar a trompa e consertar tudo. E foi tudo tranquilo, isso que eu falo. Por mais perigoso e perto da morte que eu passei, eu não tive a noção do perigo, né? Eu passei bem. O plano espiritual sempre muito presente. E aí, depois dessa cirurgia, o médico que me operou, que também foi uma bênção, que aí a gente pode contar num outro caso, mas não tem nada a ver com a mocidade, ele falou que o meu útero não era gravítico, porque ele tinha uma deformação plástica, que ele podia fazer uma cirurgia plástica no meu útero e meu útero ia conseguir segurar as gestações. Só que eu já tinha aí 42 para 43 anos. E aí eu fiquei muito assim, preocupada se a idade, ter filho depois de velha, não sei o que. E aí eu tentava conversar com meu marido e ele surtava, porque ele ficou... se eu não percebi o perigo de morrer, eu acho que ele viveu todo a neura, né, do lado de fora do centro cirúrgico. E ele não conseguia conversar sobre o assunto, aí eu peguei e fui falar com o Cláudio, o santo Cláudio. Cláudio, posso passar no tratamento aí, porque eu tô precisando de orientação? E contei pra ele o que tinha acontecido. E na época tinha um tratamento só para trabalhador de sexta-feira. E aí na sexta-feira eu fui, eu lembro tanto que assim, o Camolese ainda não era vereador e estava próximo das eleições, estava eu e o Camolese no tratamento lá, era só nós dois esperando para passar no tratamento. E eu sou muito boazinha, e aí eu conversando lá com o plano espírita, você tem que ficar lendo e se organizando, preparando para o passe, que é o P3M para quem já passou. E aí eu falava assim mentalmente, lia lá um pouco do Pão Nosso, do Caminho, Verdade e Vida lá e falava assim, olha gente, eu vou entrar aí, mas eu quero resposta. Sou super boazinha, né? Saber que vocês estão comigo e que vocês me acompanham, eu não tenho dúvida disso. Então, eu quero ajuda. Eu quero saber se é para eu fazer essa cirurgia plástica, se é para eu adotar filhos, ou se é para eu esquecer de ter filhos, que para mim também tá tudo bem, mas eu só quero saber o que eu tenho que fazer, né? E aí tá, eu lia lá mais um pouco, daqui a pouco vinha essas 3 perguntas de novo na minha cabeça. Eu falava, e se tiver uma 4ª opção que eu não esteja percebendo, por favor, né, pode colocar. E fiquei muito, assim, pedindo essa ajuda. Quando eu entrei pro tratamento, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido comigo e começaram a ver que eu estava sendo tratada de muito verde, bem na região reprodutora, né, no sistema reprodutor. E aí, de repente, uma das médiuns falou que tinha uma pessoa que queria dar passagem, uma senhora para dar passagem, e deixaram. E aí a mensagem veio, eu me debulhei a chorar, muito, 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 porque ele descreveu em 100% o meu trabalho que eu já fazia na mocidade. Então, ele falou que tem árvores que têm seivas que não dão frutos, né? Que não dão frutos da sua própria seiva, mas que acolhem os frutos das árvores dos outros. E aí ele começou a descrever meu trabalho inteiro da mocidade e falou que minhas sementes já estavam plantadas, que os meus ninhos já estavam fazendo o que tinha que ser feito. E eu leio a minha mensagem até hoje, que eu tenho, eu choro não, me emociono, né? E aí me mostra muito a importância da mocidade na minha vida, que eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência na minha vida. E que se os jovens acham que eu posso ter ajudado em alguma coisa na vida deles, todos eles me ajudaram muito mais. Acho que assim, de energia, de força. E hoje, quando eu quero ir pra mocidade, eu quero para me recarregar, entendeu? É isso que eu falo, não tenho mais vontade de trabalhar tanto. Tenho vontade de ir lá sugar agora. Energia para reabastecer esse corpinho, que o espírito jovem não dá conta do corpinho que já não é mais tão jovem. E é muito bom toda vez que eu vou, que eu canto, a música me emociona demais. Os encontros, né, nacionais me emocionam muito quando eu vejo todos os jovens reunidos. Os meus filhos me emocionam. Ver que eles viraram esses jovens aqui, ó, vou fazer um rápido aqui que ela não quer. E tantos outros que eu tenho no caminho, né, eu vejo a Carolzinha,
a própria Mari, tem a Priscila lá, firme e forte, tem o Rafa, tem a... Gente, não dá pra enumerar, Luiz, que a gente né? vê. Tem o Luiz, a Amanda, o Eu sou o Rafa, o caçula, né, Felipe, a Esther. Nossa, é tanta gente. O Thiago é um dos últimos mesmo, né? Quando eu saí, né? Tem tanto jovem, às vezes eu vejo carinhas, vejo no Face, tem tantos que eu tenho saudade, tem carinhas que eu lembro, não lembro dos nomes. Muito triste Vou virar isso, pra né? você que a live é mais pra você do que aqui, ó. Né, que eu não lembro dos nomes, mas assim, amo muito todos eles. Não tem nenhum que tenha passado que não tenha sido especial na minha vida, né? A Mocidade é uma família, né, Gi? Eu acho. E eu acho que é tão legal ouvir você falar, porque a Mocidade também teve momentos dessas oscilações de menos jovem, mais jovem, dificuldade, acampamento que a gente teve que ir atrás de ônibus em última hora. Nossa, eu lembro desse A acampamento. gente teve dificuldades e isso me traz tanta segurança ouvir tudo isso que você fala, porque quando a gente sabe de onde veio, a gente sabe pra onde a gente vai, né? E ver essa molecada que tá com a gente agora aí, super falando que sente a mesma coisa, me arrepia, porque o que eu quero levar também pra Mocidade é o legado que você construiu ali e que os tios estão construindo juntos, porque vivenciar a Mocidade não dá pra descrever. Não dá. Não dá pra contar. É só quando você tá lá, Então, a sabe? minha emoção vem quando eu ouço o testemunho dos jovens falando, né? Quando a gente fez lá o encontro dos 20 anos Nossa, da foi Mocidade, muito legal, pra mim muito foi muito rápido, emocionante, muito porque ali tinham filhos e filhos e filhos ali reunidos de várias gerações e falando do quanto eu tenho jovem na Mocidade, a Rê, né, a Renata, e ela era diabética, gente, e Uma guerreira, ela né? não, e a mãe dela não queria deixar ela ir para acampamento porque ela tinha que tomar insulina de injeção. E a gente falou, não importa. Aí tinha, não lembro quem no primeiro acampamento, quem sabia dar, falou, pode deixar ela ir. A Bernadette confiou na gente, deixou ela ir. Hoje ela é transplantada, ela não usa mais insulina. E assim, é uma vitoriosa. E eu adoro, ela manda assim... Gi, tem momentos nessa vida que eu me deparo que as suas historinhas que a gente aprendeu na Mocidade, vem na minha cabeça e me mostra qual é o caminho a seguir. Gente, quer coisa mais legal do que isso, que a Mocidade tá na vida das pessoas e que tá ensinando um caminho melhor, uma escolha mais correta na vida das pessoas? Não, isso não tem preço, né? Verdade. Isso não tem preço. E uma coisa que eu preciso falar da Dani, que eu sou uma pessoa sempre, assim, eu dentro da minha família, da minha mãe e do meu pai, a gente é muito seco. Eu não abraço, eu não beijo, eu não seguro muito, eu não penduro no pescoço de ninguém, da minha mãe. Então, de sentar no colo da minha mãe e pendurar, assim, é super difícil. E o meu pai é aqueles que trata assim, sabe? O amor dele é chegar e dar uns tapas, Tapa nas assim. costas. E a gente tinha uma relação super legal, porque ele chegava assim, monta o xadrez, nós vamos jogar xadrez hoje, monta o baralho, nós vamos jogar buraco, vem, vamos dirigir. Então assim, eu sou o filho que o meu pai não teve. Então, com meu pai a gente tem uma relação super estreita, mas sem carinho. Não tem pegar no colo, abraçar e beijar. É super do bem, mas não tem. E a Dani me abraçava e me beijava o tempo integral. E eu tinha que lidar com esse negócio do abraço e tipo, nossa, não posso empurrar. Então vamos aprender a abraçar, né? Vamos aprender a abraçar. E assim, ela me ensinou muita coisa, porque eu também trato as pessoas, eu sou muito próxima, mas sem melo, né? Não sou muito melada, agora sou muito você próxima. E aí eu aprendi muito com a Dani e com outros jovens, mas a Dani foi a ponte, sabe? A Gi continua com a essência dela, que eu acho que é importantíssimo e que nos inspirou a... A gente sempre te admirou muito, Nossa. né? Eles são suspeitos, viu, Mas- gente? São meus puxa-sacos mesmo. Eu fico hipnotizada. Tipo. Mas Eles não contam. a Gi mudou muito, gente. Muito, muito. E Falam não que é eu sou muito essência, mole mas- agora. Não é. Todo mundo fala que eu sou muito mole agora, que eu não Todo dou mundo bronca. te elogiando aqui, ó. Que linda, muito obrigada, Gi. Você abriu uma porta que mudou a minha vida. Além é da geração nova aqui da Mocidade. O Gus escreveu, Gi, muito obrigado por compartilhar com a gente sua história. Que é a história da nossa Mocidade. Chorando aqui de saudade de ir na A Mocidade de Pi, todos a vocês. Priscila, Pri, saudade. A Kai escreveu, você é sempre muito amorosa. Obrigada. Eu sou amorosa.
Na porrada. Eu acho, se todo mundo for a favor, a gente fazer uma parte 2 dessa entrevista. Tem muita mais coisa. muito o que Nossa senhora, de história. A não ser que a gente traga as fotos. Eu ia falar isso. Vamos trazer Eu ia as falar, fotos. existe uma caixa de fotos, gente. Tem Aliás, um a gente tem caixão. uma parte que tá digitalizado, que eu acho que dá pra gente fazer pelo YouTube, vai compartilhando Tá pro pessoal bom. conseguir ver. E a caixa que a gente pode A gente mostrar pode pra também, câmera. a gente pode escanear as fotos depois e compartilhar tudo. E né? eu acho que a gente não pode esquecer que tudo isso que a gente tá enfrentando, gente, não é pra sempre. Então, mas né? aí sabe que eu acho que a gente podia fazer outro assim? E a gente chamar o tio Ale, chamar a tia Ia ser e a muito gente legal. deixar subir aos poucos. Não precisa ficar a live inteira, né? Mas aí o tio Ale fala alguma coisa, sai, a gente chama a tia Eu Vera, acho. chama a tia Vera Carbone, a tia Vera Silva. Eu acho. Ou chamar outros jovens que queiram falar com a gente do que viveu, né? Acho que a gente podia. Eu posso ir até atrás do Fábio, dos primeiros. Faz a parte, ó, a ideia do Guzo é genial e eu topo. Faz a parte com as fotos e as músicas só das antigas. Podemos. Porque também tem isso, viu, Gi? Tem muita música que a gente tocava lá atrás. E que não canta mais. A gente toca hoje umas 15, 20, assim, mas... Impossível, é uma música antiga linda. essa que a ainda a gente- gente de vez em quando... mas mas, por tem exemplo, razão. Até o vem som. do jeito que a Gi canta, porque a gente mudou tudo. Manjedoura. Manjedora, adoro. Tá no Natal, hein? A gente podia fazer uma live pro Natal. Eu da acho que a gente Manjedora. pode fazer uma coisa assim, nesse Vamos, E a sentido. eu Camila topo. falou pra você falar no canal. Ah, é verdade. Poxa, Vai lá. hoje, a Cá, primeiro, obrigado aí por abrir a ideia. Acho que foi você que mandou no grupo pra gente assumir a live por aqui. E eu quero fazer um convite pra todos vocês, pra gente que tá aqui também. A gente acho que já se inscreveu. Já Agora nós temos um canal oficial da Mocidade Bezerra de Menezes, cujo nome é Mocidade Bezerra de Menezes Oficial. O link já tá lá na bio do Instagram, vocês podem entrar lá, clicar e começar a se inscrever e começar a curtir os nossos vídeos. E ó, falando em vídeo, tem um vídeo lá que a gente fez pra vocês com o maior carinho pra dar as boas-vindas pro canal. Sei lá, não O vou, mas a vídeo gente deu nem seguiu. muito trabalho, porque a gente fez todos os tios cantarem. E uma música que é muito importante, que fala de tudo isso que a gente conversou. Que é a música Mocidade. Ó, a Gi já tá abrindo aqui. Tá aí, ó. É o primeiro vídeo. Vídeo de boas-vindas. Dá uma avançadinha. Vamos fazer a Camila participar da live aqui, ó. Sem travar, hein? Sem travar. Ó quem tá cantando aí, gente, ó. Põe assim pra não pegar a lâmpada. Se você não sabe o que é Cantando mocidade, super bem. não tem problema, você vai conhecer. Todos os tios cantaram, ficou super bonito, então vamos lá prestigiar, né? Espera primeiro a gente dar o último beijo aqui, mas vamos lá prestigiar porque tá muito legal, a gente vai colocar as lives no YouTube, e é o que eu tava falando, o que a gente tá vivendo agora com essa pandemia não é para sempre, mas as provas serão por muito tempo ainda, então que a gente use a mocidade para nos fortalecer. A gente já retomou as atividades físicas, Convida mas ele. a gente pode depois fazer também olhar as fotos dessas coisas fisicamente. E, gente, olha, eu tô aqui pertinho da Gi sem máscara porque ela é minha mãe espiritual, vive na minha casa e vive na casa dela. Mas lá na Mocidade, a gente tá com mais de 1,5 m, não é 1,5 m não, é mais de 1,5 m de distanciamento social. A gente tá usando o álcool, a máscara é obrigatória em todas as partes. Eu já fui lá dar aula esse semestre. Já foi. E a energia tá tão boa. A energia tá Nossa muito boa. Eu sei Senhora. que cada um tem a Já sua... voltou os passes. Eu sei que cada um tem o seu motivo, as suas preocupações de segurança. Eu acho que é tudo muito importante. A gente não pode esquecer que Jesus está com a gente. A fé ela é muito importante. Ela não pode ser uma fé suicida de Sim. ficar sem máscara, não tomar os cuidados. Isso em qualquer lugar, em shopping, mercado. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho não pode parar, né? A evangelização não pode parar. A gente tem 25 minutos restantes, quer fazer 25 segundos. segundos. Quero agradecer fazer a uma consideração oportunidade, quero falar para os trabalhadores que continuem firme e forte nessa tarefa que é abençoada e para os jovens que eles não desistam porque eles serão os tarefeiros de amanhã. Aê! Gente, Deus abençoe a casa de vocês. Estamos esperando vocês lá na Mocidade. Beijão, obrigado.